Olá, internauta, seja bem-vindo ao Pé Embaixo, o programa que traz tudo para você sobre Fórmula 1. Comigo aqui no estúdio, Débora Costa, nossa analista da categoria máxima no automobilismo. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Leandro, e vamos falar um pouquinho do Grande Prêmio do Canadá, que teve muitas coisas legais acontecendo aí. Vocês viram que a carinha da Débora tá boa, porque o Lewis Hamilton ganhou, né? Mas como a Débora já começou a falar, o Grande Prêmio do Canadá aconteceu lá no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, e a vitória dele, Lewis Hamilton, com Nico Rosberg na segunda posição, o que era previsto por nós, né, Débora? Porque circuito largo igual é o de Montreal, um circuito que tem uma aderência de asfalto mais baixa, não ia ter jeito. A situação da Mercedes é muito favorável no Mundial e é claro que a vitória era mais do que certa, não é isso? A situação da Mercedes é favorável, acho que em qualquer prova, né, Leandro? O interessante dessa prova, mais do que a vitória do Hamilton e o segundo lugar do Rosberg, é justamente aí a Mercedes fazendo as pazes com o Hamilton, as pazes com o Nico e se acertando internamente. Acho que essa é a grande vitória. O trabalho conjunto que foi feito aí na prova no Canadá foi visto durante todo o fim de semana. Por exemplo, o Hamilton teve uma batida na sexta, teve o carro muito danificado e a equipe trabalhou conjuntamente para recuperar esse carro para domingo. E você vê aí que mesmo com os danos que foram aí refeitos, o Hamilton continuou liderando tranquilidade, foi perfeito. O Rosberg, a briga entre os dois, né, entre o Hamilton e o Rosberg, foi na pista, não foi uma briga de mecânicos, de diretores. Pelo contrário, eles adotaram uma postura de não interferir muito nessa disputa, deixar os dois aí se resolverem dentro da pista. Isso que foi o legal da prova, né? A Mercedes saiu ganhando, ela entendeu que assim ela sai ganhando, acabou com o mimimi, com a confusão. E a gente espera, né, Leandro, que pro resto da temporada seja assim. Falando dos dois, o Hamilton foi tranquilo, foi perfeito, o Rosberg foi muito bem também, teve um momento da prova que a diferença entre os dois era de menos de um segundo aí, o Rosberg realmente brigando para tentar tirar a primeira posição do Hamilton, mas aí sobressaiu aí não só a experiência, mas o talento, o Hamilton liderou tranquilamente. Desculpa até te cortar, Débora, mas é que às vezes eu não entendo algumas situações de prova. O Nico Rosberg chegou a ficar menos de um segundo atrás do Lewis Hamilton. Mas ele tem um arsenal de equipamentos dentro do seu carro, como o DRS, como a asa móvel, e não utiliza para passar. Quer dizer, ele utilizou, mas ele não conseguiu. O que eu não entendo é como que você não consegue ultrapassar um carro que tem a mesma potência que o seu, porque os dois carros têm exatamente a mesma potência. Mesma qualidade. E você atrás, você tem vantagem em relação a quem está na sua frente, mesmo assim não consegue tirar a diferença. São essas coisas que realmente eu não entendo do Rosberg. Do Rosberg. Você tem... É claro que a gente está falando aqui. O Lewis Hamilton é muito mais piloto que o Nico Rosberg. Apesar do Nico Rosberg ser um grande piloto também. Sim, mas claro. A gente não vê ele atacando de fato. Você não vê ele agressivo, como, por exemplo, é o Felipe Massa. A gente vai falar do Felipe Massa daqui a pouco. Mas a gente não vê essa agressividade no alemão. Eu acho que é aí que justamente o Hamilton ganha. Se fosse a situação inversa, o Hamilton ia brigar para passar e talvez passaria. Você vê que faltando aí 10 voltas para Mônaco acabar, o Rosberg assumiu a liderança, o Hamilton brigou até falar que chega, com o risco do freio ter algum problema, os pneus não darem conta, ele foi até o fim, não conseguiu passar. Isso que eu acho que é a grande diferença dos dois. Assim, o Rosberg aceita muito fácil essa disputa com o Hamilton, que o Hamilton é superior. Mas eu acho que, Leandro, é uma coisa assim mesmo a decisão do Rosberg. Eu acho que, não sei se ele fica intimidado com o Hamilton na frente e tal. Eu acho que naquela situação ali, o Hamilton tinha uns pneus melhores também, um pouquinho, e dava a ele essa vantagem, esse desempenho melhor. Agora, só voltando a falar a questão do bem-estar da Mercedes, é o que a gente já não está vendo na McLaren, né? Que teve um fim de semana terrível, como vem tendo em toda a temporada, mas esse foi um dos piores. A gente vê aí que Fernando Alonso, aí a grande contratação para a temporada, já está se sentindo incomodado, já está demonstrando... A McLaren só contratou o piloto, né? Esqueceu do carro. Esqueceu do resto, né? Retomou essa parceria com a Honda para fazer um projeto campeão aí, como nos anos 80, mas esse projeto ainda parece que vai demorar muito para render e vamos ver se o Fernando Alonso, principalmente, vai ter paciência para aguentar. Né, ganhando Leandro? 20 milhões de euros por ano igual ele aproveitou as redes sociais, fez uma brincadeirazinha. Faz um tour, Fernando Alonso.
vai lá, dá um passeio em Montreal. E é bom lembrar que ninguém expulsou ele da Ferrari, né? Claro. Leandro, Ele ele quis sair. E Ele sabia do risco, porque sabia todo do mundo sabia risco. do risco, ninguém é bobo a achar que a Honda ia entrar com o motor E um projeto novo super não dá atrasado. liga, assim, Colocaram, né? não é assim. É muito difícil. Eu tô com a classificação do campeonato aqui. Eu vou pedir para o Sidão colocar aí na sua tela a classificação do campeonato. A gente tem o Lewis Hamilton com 151 pontos, seguido do Rosberg com 134, o Vettel tem 108, o Raikkonen tem 72, o Valtteri Bottas tem 57 e o Felipe Massa aparece na sexta posição com 47 pontos. O Felipe Nasser está na 10ª posição, da Sauber tem 16 pontos. E o Lanterninha é o Steven Magnussen, da McLaren, com 0 pontos, só que, como a gente já sabe, ele não é o piloto titular. Deixa eu ver aqui. Alonso na 18ª posição e o Jason Button na 17ª, com 4 pontos. E o Alonso está zerado na temporada ainda, né, Isso Débora? é o que vem principalmente irritando ele. Eu acho que a pior temporada dele na Fórmula 1, desde que ele entrou. Ele não pontuou e ele vem de 3 abandonos seguidos, né, Leandro? A gente sabe que tem que ter paciência mesmo, é difícil, que é algo, para um bicampeão como o Fernando Alonso, é uma posição difícil. Mas quando ele entrou para a McLaren, ele assumiu esse risco, né? Exatamente. É lógico que em certas situações de prova, como a gente estava comentando aqui antes mesmo, é que ele ficou muito irritado com o fato de ter mais ou menos 10 voltas ali no GP do Canadá e a McLaren já mandar ele segurar a potência e combustível, assim. Para um bicampeão, isso para ele é inadmissível. Tanto que eu acho que o abandono dele foi por falta de combustível mesmo. Que ele disse, não vou segurar, não vou parar. Vou continuar na prova. Exatamente. Mas aí ele... Não adianta também ficar de mimimi e tal, isso não vai adiantar, ele vai ter que ficar até o final da temporada. Vamos ver se no ano que vem ele vai continuar na McLaren, vai tentar voltar para a Ferrari. Coloca 20 barão na minha conta se eu não fico aonde eles quiserem. Mas enfim, falando um pouco, antes eu vou pedir até pro Sidão colocar na sua tela o Twitter, né? Engraçadinho que o Fernando Alonso publicou nessa segunda-feira, que é a tabela invertida, né? Que ele e o Button estariam na liderança. Que aí ele e o Button sim estariam na liderança. Meio paia, né? Meio chato o cara que tá com seu salário em dia, que faz seu trabalho, fazer um negócio desse com o resto da equipe. É o mais rico, né, da Fórmula 1, vale lembrar. Exatamente. Eu acho que foi um pouco desagradável. Mas falando do Felipe Massa, o Felipe Massa fez um péssimo treino, né? Um treino horroroso. Mas, é claro... Agora, eu vou ser justo, a culpa não foi dele, o carro não tinha potência. Impressionante como um carro de Fórmula 1 não tem potência. Eu acho quase que dei sim. Eu fiquei com tanta pena do Massa que eu quase dei o meu carro para ele. O que fizeram com o motor da Mercedes, né? Motor Mercedes. Poxa, não dá. Eu acho que, pela essa questão da regra dos motores, Leandro, eles devem ter mexido tanto no motor para não gastar tanta potência em Mônaco, que não exige tanto assim, e na hora de reajustar, teve alguma pane ali, algum problema, porque o carro simplesmente do Felipe Massa não dava nem partida. Motor hoje, turma, é quase que todo eletrônico, né? Exatamente. Você consegue fazer qualquer ajuste dele eletronicamente. Exatamente. Né? E com a regra da Fórmula 1, de você poder usar 4 motores só no ano, as equipes ficam com medo de aí ter que usar mais de 4, perder posições no grid, então tem esse ajuste mesmo. Mas o Felipe Massa fez outra prova de recuperação no ano, mas foi brilhante. Mas essa ele fez de recuperação mesmo, né? Essa ele conseguiu. Ele fez uma prova de recuperação, sair da 15ª posição e terminar em 6º. Isso. Foi brilhante, acho que foi mais brilhante ainda do que o Valtteri Bottas, que terminou em 3º, mas ele propriamente não fez muita coisa, né, Leandro? Tinha um carro aí que era totalmente favorecido pela pista, e também com os erros aí de Kimi Raikkonen da Ferrari, e o Valtteri Bottas fez justamente uma prova ali, aproveitou as situações para chegar no grid, que não é, chegar no pódio, melhor dizendo, que não deixa de ser importante para a Williams, né, que está ali na briga da 3ª posição, para acabar aí o campeonato com o 3º lugar novamente. Mas o Massa, eu acho que tem que se falar, que foi muito bem. Ele acho que já é o piloto com mais ultrapassagens na temporada, muito por causa disso, dessas provas de recuperação. Ele tem um carro ótimo, e aí fica lá atrás, pô. E aí não tem aí jeito, fica fácil. né? Fica fácil. Aí fica fácil. Não querendo desmerecer, logicamente, o mérito do Felipe Massa, mas ele tem o 3º melhor carro da Fórmula 1. Aí ele larga lá em 15º, 16º, 17º, pô, tem quantos carros aí que são piores que os dele? Mas foi um fim de semana bom para a Williams, né? O que a gente quer ver é a Williams aí, brigando mais. A minha dúvida, na verdade, é justamente essa, assim. Será mesmo que o Massa não teria disputado o pódio com o Valtteri Bottas?
Provavelmente. Provavelmente. Então, provavelmente o Massa, a raiva do Massa, a indignação dele, até com ele mesmo um pouco, é com relação a isso. Porque ele poderia ter entrado no pódio com até facilidade, porque ele é mais piloto do que o Bottas. Mais O Bottas experiente, né? o Bottas é uma aposta pro futuro. Provavelmente ele estará num carro de ponta, mais ponta ainda, ano que vem. Provavelmente ele deve ir para Ferrari. Então a gente não sabe também o Si, né? O Si numa corrida de Fórmula 1 não existe. Então o Massa fechou na 6ª posição, dos males o menor. Sim. E vida que segue, né? E uma circunstância diferente aí nessa prova é ver justamente carros de elite como Ferrari, Mercedes e Williams com problemas de motor, que a gente não viu na temporada toda, né? O Sebastian Vettel também teve um problema grave de motor aí nos treinos qualificatórios, teve perda de posição por causa de ultrapassagem aí errada, e também fez uma outra prova de recuperação, foi muito bem, terminou em 5º, né? Vettel, que é experiente, tetracampeão mundial, tem um mega carro, também não é difícil para ele, né, Leandro? O que a gente vê também é o Kimi Raikkonen vacilando um pouquinho aí. Tinha ali tudo para ficar ali no 3º lugar, foi sair dos boxes com pneus novos, aí ele naquele momento daquela curva que é chamada de grampo, né? Ali no circuito de Gilles-Villeneuve, ele simplesmente fez uma volta que quase foi para fora da pista, quase errou. jogou outros carros para fora, teve que voltar. O Kimi é muito afoito. Sim. Ele é muito afoito, ele é muito bom piloto, talvez os melhores da geração dele, mas ele é muito afoito. E a Ferrari ninguém entendeu, na hora essa expressão dos mecânicos era o que o Kimi fez, né? Errou. Eu não sei simplesmente também se ele tá... Ele não fez o que devia ter feito. Pode ser também que seja a última temporada dele, né? O Kimi Raikkonen ele já é o mais velho ali, não, e a Ferrari não pretende renovar o contrato com ele. E o Kimi não tá nem aí também pra Fórmula 1, não. Ele tira anos sabáticos, vai disputar campeonato mundial de rally, DTM. Ele gosta de outras ele não tá categorias. Nem aí. E o que eu gosto dele é isso, é que ele não tá nem aí. Ele é tá frio, lá, né? Ele é o tá homem de gelo você tá aí, mesmo. legal, poxa, ganhei. Bacana, perdi. Também já É deu, muito né? autêntico, tipo, né? 35, 36 anos. Já foi campeão do mundo, ele ganhou em 2007. Já fez a né? parte dele na Fórmula 1. Então é isso, né? Fechou, Débora? Fechou. Então tá, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço e até a próxima aí no GP da Áustria. Então é isso, turma. Um grande abraço e até a próxima.